Seguimento aos nossos estudos, nós vamos agora retomar, né, a questão da Ásia, né, da experiência asiática, só que no lugar da Índia, né, da colonização da Índia, como nós vimos, nós vamos trabalhar, estender um pouco mais para outros estados, outras experiências que foram importantes, né, e que nos mostram como essa realidade ela era muito mais complexa, né, do que a gente possa imaginar. A gente vai trabalhar primeiro a Ásia, né, focando em duas experiências específicas, e depois, numa aula posterior, vamos trabalhar com a África. Né? Então, a primeira questão assim, que é importante frisar é que esse trabalho de analisar essas realidades para além da Europa, né, ela é de fundamental importância justamente porque a gente tem trabalhado muito uma história que foca muito na experiência europeia. Né, e pela importância da experiência europeia, sem dúvida, né, mas ela acaba negligenciando em alguns aspectos essas outras experiências fora da Europa. Então é importante que a gente tenha essa visão mais ampla, né, mais geral do processo, que a gente está falando de uma história global, né, de uma história do mundo. Por outro lado, para a gente sair um pouco daquela visão que às vezes a gente termina cometendo, que é a visão eurocêntrica, ou europocêntrica, né? Então, em que a abordagem termina influenciando, o olhar europeu termina influenciando sobre essas realidades fora da Europa. Entretanto, é importante que a gente diga logo que a gente não pode também cair no outro lado, que seria uma visão assim, nacionalista, né? Então, contra essa visão eurocêntrica, a gente vai trabalhar uma visão nacionalista, ou seja, vai tomar um pouco, vai construir uma visão a partir das nações que foram subjugadas pela expansão europeia. Né? Nem também uma visão que os autores têm chamado de terceiro-mundista. Né? Quer dizer, se o eurocentrismo ele termina sendo um malefício, né, a partir do momento que você não enxerga as outras realidades como também participantes, interagindo nesse processo, também não dá para fazer uma espécie vamos dizer assim, de olhar a moeda pelo outro lado, né, quando a gente termina, ao invés de resolvendo um problema, criando um outro problema. Então é importante justamente, primeiro, entender que essas realidades elas têm dinâmicas, elas têm dinâmicas próprias, elas são agentes, né, são importantes como agentes históricos, né, e ao mesmo tempo elas vão participar de um processo em que elas vão ter que interagir com essas formas de expansão e de dominação que está ocorrendo no mundo aí durante o século XIX. Já começa lá do século XVIII, mas no século XIX se intensifica, né, com novas características. Então é importante justamente entender como essas sociedades, na sua multiplicidade, quer dizer, a gente pode ver só como, né, como uma sociedade, um grupo, né, mas há uma multiplicidade de sociedades e realidades muito distintas, como é que elas vão interagir com esses processos, como é que elas vão se apropriar, como é que elas vão incorporar esses processos, reciclar esses processos, que são, em grande parte, resultantes desse domínio, dessa expansão, né, do expansionismo europeu, da própria economia de mercado, né, do capitalismo industrial, que vai ocorrer nesse processo. Bem, é importante que a gente diga que não dá para a gente fazer um trabalho exaustivo, né, sobre essas realidades, pela multiplicidade delas, pela diversidade, né, de questões, né, justamente porque muitas delas já foram objeto de estudos especializados, né, de longa data, né. Então, hoje é muito difícil falar de um especialista em Ásia, né? A gente fala em especialista em uma determinada área da Ásia, né? Às vezes de um país, de uma região, né? Como também de África, né? Mas é claro que a gente tem que construir pelo menos uma síntese, né? Pelo menos um esboço de uma análise mais geral dessas realidades. Então, a gente vai começar tratando da questão asiática, né, nessa aula, e
Só que para a gente tratar a questão asiática, a gente vai tratar a Ásia toda. A Ásia, né, é um continente gigantesco, né? Tem vários tipos, várias sociedades, várias geografias, né? Você tem, quando se fala da Ásia, você fala que tem um extremo asiático, né? Você tem o Japão, que tem uma história, né? Uma civilização muito específica, a China é outra, né? Você tem o Oriente Médio, né? Faz parte da Ásia e tal. Então, assim, você tem uma Ásia, a Índia, então você tem uma Ásia muito diversa, né? Fora esses povos, né, nômades, grupos, as tribos asiáticas e tal. Então, a gente vai fazer uma escolha. No caso da Ásia, a gente vai trabalhar com duas experiências importantes, né? Uma é a experiência otomana, o chamado Império Otomano, né? E a outra é a experiência chinesa, do Império Chinês, certo? Então essas duas experiências elas são importantes, quanto as outras também, mas elas são muito importantes, né? Porque elas, em alguma medida, elas dão um pouco um perfil, né, de certos aspectos que vão marcar o século XIX nessa região. Então a gente vai começar pelo Império Otomano, né?